Olá, boa tarde. Eu sou o Felipe Cantreva, autor do artigo junto com a professora Luciana Nemer. Aqui nesse trabalho, que é baseado no meu próprio TCC, trazemos como inquietação a presença das novas tecnologias na graduação de arquitetura, uma vez que no mercado de trabalho elas se fazem cada vez mais presentes e avançam cada vez mais. Agora, a professora Luciana vai dar um breve resumo de como vai ser a nossa apresentação. Boa tarde, cumprimento a todos os participantes do seminário CAL-BR. Eu sou Luciana Nemer e orientei o trabalho final de graduação de Felipe Cantreva. Venho aqui apresentar o nosso artigo, intitulado Ensino de Novas Tecnologias de Arquitetura e Urbanismo no Estado do Rio de Janeiro. O Felipe vai falar mais sobre o trabalho, mas a nível de introdução posso dizer da participação nossa efetiva em pesquisas em 5 universidades do estado do Rio, a UF, que é a nossa casa, e também a UFRJ, a Rural, o IFES de Campos e a UERJ em Petrópolis. Agradeço todos os coordenadores que acolheram o Felipe e o trabalho foca nas normas, nas legislações do MEC, nas observações e considerações da FENEA e também nas diretrizes do CAL. Além disso, nosso foco foi, como tratamos da parte de tecnologias e novas tecnologias, foi examinar todos os laboratórios e fazer essa análise comparativa. O trabalho também é rico com relação ao retrato atual, sendo que foi finalizado há pouco mais de um ano. Então, passo a palavra para o Felipe. Bom, dando continuidade ao que a professora Luciana nos trouxe, falaremos agora um pouco sobre as entidades que regulam, né, a profissão e o ensino de arquitetura. Nesse processo, percebemos que os agentes que fazem parte de toda essa organização não competem apenas aos profissionais, nem aos docentes, mas sim também aos discentes. É necessário entender também a participação de todos os estudantes para a construção de um ensino superior, gratuito e de qualidade. Nesse sentido, vale também destacar que o recorte aqui feito foi de uma base comparativa justa, então, diante de todos os dados levantados, foi necessário entender que se faria mais pertinente comparação entre as instituições de ensino superior públicas. Bom, a gente vai falar um pouco mais à frente. Agora, sobre a questão das entidades, foram selecionadas então as diretrizes do CAL, do MEC e da FENEA também. Aqui a gente consegue ver algumas passagens de alguns trechos que ressaltam bastante sobre o fato da presença da tecnologia na graduação de arquitetura para que haja um preparo do profissional contemporâneo, né? A relevância dessa temática dentro do campo da graduação. Bom, e aí passado esse momento, né, em que a gente destaca os trechos, em que mostra realmente a importância dessas novas tecnologias na atuação profissional, na graduação e por parte do fomento dos próprios estudantes, nós podemos partir então para a definição de um espaço muestral em que possamos fazer essa comparação. Né? Como podemos ver no gráfico, a discrepância entre as instituições públicas e as instituições privadas são alarmantes. Comum para que possam atender as demandas da região, como podemos ver aqui em São Paulo e em Minas Gerais, que são os grandes detentores dessas instituições, mas podemos ver também que se facilita através de um estudo comparativo entre as próprias instituições públicas. Como podemos ver também no gráfico a seguir, existe uma maior concentração dessas instituições na região sudeste, com Minas Gerais e São Paulo tomando a frente, o Rio de Janeiro logo em seguida e o Espírito Santo por último, mas não menos importante. Né? Desse fato, prova como o peso do Rio de Janeiro nessa análise se faz muito importante, porque é um dos detentores dos maiores instituições de ensino superior no país, né? E ficando em quarto lugar. E agora, dando continuidade, nós podemos perceber no mapa ao lado como essas instituições se distribuem no estado do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que quando pegamos o projeto político-pedagógico e entendemos o histórico de cada uma dessas instituições, podemos perceber também que elas surgem na intenção de sanar alguma questão da região a qual se desenvolveram, se instalaram, ou até mesmo, né, a partir de um processo histórico de formação e concepção do curso de arquitetura. A gente pode ver também
um quadro comparativo realizado através de visitas a cada uma dessas instituições, onde foram mapeados os equipamentos que compõem os laboratórios de cada uma dessas instituições, né, traçando aqui um perfil onde nós podemos entender como cada uma trata diretamente com a questão das tecnologias, sejam elas através de equipamentos mais analógicos, sejam elas realmente equipamentos mais digitais, né, em questões de hardware. Bom, e aí através dessas tabelas podemos perceber como é o perfil de cada uma dessas instituições e como cada uma, né, se dispõe, onde algumas estão mais avançadas que as outras e algumas carecem inclusive de mais atenção. Partindo para as conclusões finais, né, para poder encerrar aqui o trabalho, podemos perceber que algumas, enfim, reconhecem, né, e buscam aderir à graduação, mas que apesar de haver uma presença de maquinários, inclusive de algumas iniciativas, ainda é necessário uma implementação mais incisiva com relação a essas novas tecnologias. Bom, agradeço ao Cal pela oportunidade. Esse foi um breve relato de um trabalho que foi de fôlego, né? E espero que tenham gostado. Boa tarde.